Efésios 3, versículos 10 e 11. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o universo, e que é digno de todo o nosso louvor, culto, adoração, ações de graça, sabedoria, majestade, domínio e poder. Nós agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, propagando as tuas verdades, propagando as riquezas insondáveis do Evangelho da Glória de Cristo. Abençoe os ouvintes e que esta palavra, ela sirva para a expansão do Evangelho, para a propagação do reino de Deus, tudo para o louvor do teu nome. Oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para mim, a fim de que eu possa sempre expor o teu Evangelho com propriedade e acuracidade e sinceridade. Em nome e por amor do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O Senhor Jesus e os autores bíblicos se utilizaram de algumas figuras com o intuito de nos fazer compreender melhor qual a função da igreja, qual a importância, qual a natureza da igreja. Algumas dessas figuras são como ramos de videira, a igreja é comparada também como ramos de oliveira, colheita, a igreja é comparada como edifício, um novo homem criado, os concidadãos dos santos, a família de Deus, a noiva. E é nessa igreja, e é nessa família de Deus, nesses concidadãos dos santos, que consiste a multiforme sabedoria de Deus. Nós estamos diante de declarações profundas aqui nessa carta aos Efésios. Já foi dito que a carta aos Efésios é o escrito mais importante da Bíblia, o mais sublime de toda a palavra de Deus. Já foi escrito que Efésios é a coroa e o clímax da teologia de Paulo. Já foi dito que o mistério, a glória e a riqueza do caminho da redenção da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus se encontra manifesta em Efésios como em nenhuma carta. Já foi dito que Efésios é a essência destilada da fé cristã. Portanto, nesse nosso texto, duas expressões, pelo menos, demandam a nossa reflexão, demandam a nossa atenção. Na primeira parte do versículo 10, nós lemos para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, e no versículo 11, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esses versículos nos revelam? Eu não vou considerá-los na ordem, porque nos dá uma melhor compreensão. Em primeiro lugar, com base no versículo 11, que diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus tem um propósito. Deus tem um fim. Deus tem uma meta, um objetivo, um plano. E esse plano tem duas características. Esse plano tem dois atributos. Em primeiro lugar, esse plano é eterno. E, em segundo lugar, esse plano é estabelecido em Cristo Jesus. Erra quem imagina que a terra é regida por leis e seus respectivos países. Erra quem pensa que as coisas ocorrem por acaso. Erra quem imagina que a história não tem um propósito. Erra quem pensa que as coisas da vida são decididas em cima da hora. Devemos saber que todos os acontecimentos da natureza, da história, da vida individual, concorrem para a honra e glória do Senhor. Devemos procurar compreender que existe um Deus sentado no trono, regendo o universo e que determina todas as coisas. A sua vontade é soberana e ele realiza tudo de conformidade com o seu desígnio e determinação estabelecido antes que houvesse tempo, antes que houvesse matéria, antes da fundação do mundo. Ele tem um plano eterno em Cristo Jesus e vem executando esse plano. As bênçãos registradas no capítulo 1, elas são todas realizadas em Cristo Jesus.
Nós lemos no capítulo 1, versículos de 3 a 6, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Observe como tudo é em Cristo Jesus. Nos versículos 10 e 11, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, todas as bênçãos registradas no capítulo 1 são em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mesmo depois da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como cabeça representativa de toda a raça humana, Deus decidiu manifestar a sua sabedoria, sua soberania, sua santidade. O Senhor decidiu divulgar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele decidiu revelar a sua justiça, a sua verdade, a sua graça, o seu poder, especialmente através da obra da redenção, onde ele restaurará o universo criado. Observe como nós lemos, como foi dito no capítulo 1, versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. No Senhor Jesus, através da operação do Espírito Santo, ele vai restaurar o universo criado que ele mesmo criou com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O primeiro Adão falhou, mas não o segundo Adão, que fez, está fazendo e vai terminar a sua obra. A perfeição do paraíso do segundo Adão vai ser ainda maior do que a perfeição do paraíso de Adão e Eva. No primeiro paraíso, Adão tinha a possibilidade de pecar. Já no paraíso do Senhor Jesus não haverá nada que contamine. No paraíso do primeiro Adão, o diabo estava presente. Nos novos céus e nova terra, o diabo não vai estar lá. Portanto, a glória dos novos céus e nova terra, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo em pessoa, é muito maior do que a glória do paraíso de Adão e Eva. Mesmo porque os eleitos antes da fundação do mundo receberão um corpo glorificado e não de carne e osso proveniente do pó. Portanto, tudo ele controla no universo. Sejam as moléculas, as bactérias, os vírus, sejam os eventos maiores, sejam os eventos menores, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não cai um passarinho do céu se não for da vontade do Senhor. Jeremias 10, 23 diz, Eu sei, ó Deus, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Como ribeiros de água, diz Provérbios 21, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quer dizer, Deus faz com o rei o que ele quer. Daniel 4,35 diz, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e com os moradores da terra, e ninguém pode lhe deter a mão. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, nós lemos, lá no capítulo 1, versículo 11. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa é a primeira lição que encontramos aqui no versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Deus tem um propósito eterno estabelecido no Senhor Jesus Cristo. Seja na obra da criação, seja na obra da providência, seja na obra da redenção. Foi Jesus, pelo poder do Espírito, quem criou. Paulo disse aos Colossenses, nele subsistem todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A quem constituiu o herdeiro de tudo, diz Hebreus 1:3, por quem também fez o universo. Jesus Cristo fez o universo, mas também ele está presente na obra da providência. Porque lá em Hebreus 1:3 diz que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o Senhor que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o Senhor está presente também na obra da redenção. E não foi à toa que Apocalipse 13:8 e lá no capítulo 17:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como pode ele ter sido morto antes dos tempos eternos? Porque Deus determinou tudo eternamente, antes que houvesse tempo e matéria. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. 2 Tessalonicenses 2:13 diz, mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. 2 Timóteo 1:9, Paulo disse que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Portanto, tudo foi estabelecido em Cristo Jesus. Lá na eternidade, Deus determinou chamar à existência tanto a obra da criação, lá na eternidade chamou à existência também tanto a obra da providência como a obra da redenção. Haja o que houver, esse propósito estabelecido em Cristo Jesus será alcançado. E tem a ver com a honra do nome do Senhor, com a glória dos seus atributos, com o louvor da sua pessoa e com a dignidade das perfeições do seu ser. Esse é o alvo final de Deus, a honra do seu nome. Mas este texto contém outra verdade. Para a consecução desse plano, para o conseguimento desse alvo, dessa meta, desse objetivo, a igreja teve um papel de maior relevância e ainda tem um papel fundamental. Nós lemos aqui na primeira parte do versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é um instrumento pelo qual o Senhor Jesus Cristo é glorificado, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A igreja é o meio mais excelente para que a honra e a glória e as perfeições do ser de Deus sejam exaltadas, sejam manifestadas. Se nós quisermos entender a história, temos que olhar para a igreja de Cristo que começou na antiga dispensação. O mundo, a história geral, é o pano de fundo da igreja. Aqueles impérios antigos, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os persas, gregos, os romanos, aqueles imperadores que foram levantados e caídos, tudo foi por causa da igreja. Tudo foi em benefício da igreja. Ninguém compreenderá as raízes pelas quais aqueles grandes impérios que eram exaltados e que eram caídos, a não ser se estiver olhando para a igreja do Senhor Jesus. José, por exemplo, José foi governador do grande império egípcio para salvar a igreja que iria se estabelecer com as 12 tribos de Jacó. No Antigo Testamento, o povo tinha um papel fundamental na execução desse propósito eterno de Deus e vem desenvolvendo na história da redenção. Portanto, a história geral é o pano de fundo da história da redenção. A história geral é o pano de fundo da igreja. E agora ainda muito mais. Não como nação nacional de Israel, mas como igreja universal, com diferentes níveis sociais e culturais, mas a verdade continua a mesma. Se você quiser compreender esse propósito eterno, veja a igreja, muito bem conhecida pelos anjos. Observe no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades significa aqui no grego poder dos seres angelicais.
E pode ser a autoridade dos demônios ou a autoridade dos anjos. Mas vamos descartar os demônios e vamos nos ater aos anjos. Que coisa maravilhosa! Aqueles principados inocentes, aqueles anjos santos, aquelas criaturas sem pecados, aqueles seres angelicais perfeitos que não caíram, os anjos eleitos que foram guardados no seu estado original pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, e que tiveram a mesma tentação de Satanás e seus demônios. Eles tiveram a mesma tentação dos demônios. Os anjos são mais inteligentes que nós, porque eles não foram afetados pela queda. Eles não foram afetados pelo pecado. Eles aprendem com a igreja. A igreja é a escola dos anjos. Quando os anjos querem fazer um pós-doutorado sobre a multiforme sabedoria de Deus, eles se matriculam na igreja. Eles prestam atenção em como a igreja prega o evangelho. Eles queriam isso. Eles anelam as coisas que são anunciadas. Quando Pedro diz que eles anelam perscrutar, no grego perscrutar significa debruçar. Eles ficam debruçados, desejando as coisas que são pregadas. Eles desejam pregar o evangelho. Eles têm interesse nessa obra indizível que Deus tem feito com a igreja. Eles são curiosos pela igreja e pelo que Deus está fazendo com os organismos vivos. Na realidade, eles aprenderam muito com a obra da criação. Eles estavam lá quando Deus lançou os fundamentos da terra. Quando Deus falou, haja luz, haja firmamento. Eles estavam louvando e glorificando a Deus pela sua sabedoria e onipotência na obra da criação. Imagine Deus acendendo a luz do universo, como eles ficaram admirados. Como eles louvaram e glorificaram a Deus. Eles estavam lá. Mas também na obra da providência. Como ele mantém esse universo. Como ele dirige e governa esse universo. Como ele supre a criação. Como ele exalta reis. Como ele abate os reis. Como Nabucodonosor coabitou com os animais. Como Jezabel virou comida para os cães. Como Herodes foi comido por vermes, e também como o escravo José no Egito se tornou governador do mundo. Eles estavam lá, eles se interessam por essa obra realizada com a igreja. Mas é observando a igreja, o que Deus está fazendo com ela, que eles aprendem mais e ficam maravilhados. Há festas no céu diante dos anjos de Deus. A festa é do próprio Deus, a festa é diante dos anjos. O próprio Deus é que faz festa para um pecador que se arrepende. Mas é óbvio que os anjos participam dessa festa. Eles ficam maravilhados com o fruto do arrependimento. Em como as pessoas passam a crer, em como elas passam a servir a Deus depois de ter servido o diabo. Olha Paulo, que incomodava os cristãos e aplaudiu a morte de Estevão. Olha agora que grande apóstolo ele é. Eles não sabem o que é fosso da mais deplorável miséria. Eles não sabem o que é charco de imundícia. Eles não sabem o que é monturo de pecado, poluição de iniquidade, escravidão. Eles não sabem o que é isso. Eles ficam surpresos com essa obra da redenção. Entre os anjos não há salvação. Quem pecou, pecou. Para os demônios não tem mais salvação. Os demônios estão perdidos. Pedro disse, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Imagine a surpresa desses anjos, a hora que o Deus eterno todo-poderoso, aquele que eles sempre honraram, aquele que eles sempre louvaram, nasceu de Maria. Olha! Está vivendo em Nazaré, uma cidade desterrada e insignificante. Imagine a surpresa deles depois que ele morreu como um dos piores pecadores dessa terra. O que é isso? O que está acontecendo? Mas como eles devem ter regozijado depois que Cristo ressuscitou e ascendeu até os céus, triunfando sobre a morte, vencendo o pecado, vencendo os demônios na cruz. Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E através dessa grande obra que Deus tem feito com a igreja, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, que ele vem executando esse plano eterno. Que maravilha! E como resultado ainda virão os novos céus e a nova terra preparado
para os que amam a sua vinda. Imagine a curiosidade desses anjos no dia do juízo final. Tudo isso, irmãos, para que o Senhor seja glorificado, exaltado. Os anjos vêm aprendendo quão sábio é o Senhor. Os anjos vêm discernindo quão sábio é o Senhor que criou todas as coisas, que tem providenciado e suprido tudo para o seu universo criado. E vem redimindo ainda o seu povo. Que multiforme sabedoria profunda, variada, colorida, que multiforme extraordinária envolvendo a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso nós vamos juntos com os anjos louvar e glorificar a Deus. Lá em Apocalipse 5 diz isso, Apocalipse 7, Apocalipse 19. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, eis aí a segunda lição. Aprendemos que a igreja é a escola dos anjos, porque através dela eles aprendem sempre acerca da multiforme sabedoria de Deus. Que extraordinário saber que, muito embora os anjos sejam mais inteligentes que os crentes em Cristo Jesus, membros da Igreja de Cristo, no que tange à salvação, os crentes são professores desses anjos. Eles ensinam o que é chamado de Deus, eles ensinam o que é novo nascimento, arrependimento, fé, adoção, justificação, santificação. Eles ensinam o que é perseverança dos santos, por intermédio da santificação, porque os anjos não sabem o que é isso. Que Deus nos dê a graça de compreendermos que ser membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo não é qualquer coisa como o mundo tanto imagina. Somos professores dos anjos, no que diz respeito a essa obra indizível, a essa ação admirável, a esse trabalho inexplicável do Senhor Deus na salvação dos miseráveis pecadores. No dia de Cristo Jesus, quando completar o número dos eleitos antes da fundação do mundo, então o Senhor entregará ao Pai a sua igreja gloriosa, redimida, sem mácula. Paulo diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não vale a pena se prender com problemas e dificuldades própria da igreja visível aqui nessa terra. Quando olhamos para a importância que temos dentro desse plano eterno, da igreja invisível, composta dos verdadeiros crentes, então teremos mais tolerância uns com os outros, nas mais variadas relações dentro do corpo, dentro da igreja visível. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.